Bom dia, Tu. Bom dia não, boa tarde, né? Então, olha só, a nossa aula de hoje vai ser a continuação sobre genética. Então, eu vou passar aqui introduções à genética, vamos relembrar, tá bom? Eu peço a gentileza também para copiarem esse slide e passar para o caderno de biologia, tá? O nosso exercício de hoje vai ser a página 61. E aí eu vou passar um trabalho de casa para vocês. Nesse trabalho de casa vai ser uma pesquisa, que é sobre heredigramas. Simbologia, vocês vão pesquisar e vão colocar no chat, tá? Na próxima aula eu vou cobrar essa pesquisa. Ok, turma? Então, olha só. Hoje, nessa aula, nós vamos ver conceitos básicos, tá? Sobre genética, vamos relembrar, né, alguma definição de genes, de locus gênico, tá? De genes alelos, homozigoto, heterozigoto, gene dominante e recessivo, genótipo, fenótipo, primeira lei de Mendel, e eu vou passar exercícios, tá? Que no caso vai ser do livro de vocês, ok? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre os conceitos básicos de genética, tá? Então, olha só. Definição de gene, tá? Vocês estão observando aí, nesse slide, o DNA, o gene e o RNA. Então, olha só. Gene, ele vai conter a informação para a produção de um RNA funcional. Então, esse daí é um exemplo para vocês de gene. Alguma dúvida? Qualquer coisa, ó, me chama no chat, tá? Eu fico esperando vocês. Então, gene, eu posso dizer também, gente, que eles estão nos cromossomos e representa a unidade fundamental da hereditariedade. Então, cada gene ele é formado por uma sequência específica do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, tá bom? E esses genes, eles vão especificar as sequências de aminoácidos que servem de base para a síntese de proteínas. No caso, das proteínas celulares, tá bom? Essas proteínas, em geral, são enzimas e elas atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, em sequência, no funcionamento de todo o organismo, ok? O próximo slide, ele vai falar sobre locus gênico. Tá? Então, olha só, locus gênicos, ele está mostrando a posição do gene, é onde o gene vai se encontrar. Então, aqui nós temos um cromossomo, e aí, nesse caso, temos o quê? Um único gene. Então, locus gênico vai estar relacionado a isso. Lugar ocupado pelo gene ou cromossomo, tá bom? Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês de genes alelos. Então, olha só, o que é importante saber? Que genes alelos, eles ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, aqui vocês estão observando, tá, os cromossomos homólogos, tá bom? Bom, genes alelos determinam as características de um organismo, isso mesmo. Então, os genes alelos, tá, eles que vão apresentar a característica de um indivíduo. Então, aqui eu estou representando essas letras. Gente, essas letras, elas estão representando, tá, o quê? Os genes dominantes, os genes recessivos, os cromossomos homólogos e cromossomos heterólogos, tá? Então, olha só, esses genes vão dar o quê? A característica. Quando a gente fala característica, é o formato do corpo, do queixo, perdão, é o formato dos olhos, a cor dos pelos, a cor do cabelo, e aí vai, tá? Bom, então eu vou definir para vocês o que é homozigoto. Homozigoto, gente, é um indivíduo que vai apresentar genes alelos idênticos,
para um determinado caráter. Caráter é a característica do indivíduo. Então, o gene homozigoto são genes de alelo iguais, tá? Então, aqui tá, eles podem ser homozigoto ou heterozigoto, ok? Tá? Ai, perdão, eles vão ser, desculpa, gente, eu estava confundindo aqui. Homozigoto, eles vão apresentar alelos iguais. Então, eles vão ser homozigotos. Então, esses alelos são iguais. Então, estão representados pelos genes pelas letras maiúsculas, tá? Dominante e recessivo. Tá bom, gente? Vamos lá. Heterozigoto. Eles vão apresentar genes e alelos diferentes. Então, aí vocês vão observar que vão ter letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, ele está representando dessa forma, que os cromossomos não pertencem ao mesmo par. Então, por isso que eles são diferentes. Bom, gene dominante. O gene dominante é um alelo, é um par de genes que consegue se expressar sozinho, inibindo a manifestação do seu par. Em geral, ele é representado por letras maiúsculas. Então, aqui, ó, vocês podem observar nisso. Então, aqui, ó, aqui o azão, eles estão expressando uma característica. E é importante saber que somente o gene dominante se expressa. Aqui tem uma letra minúscula, que é um recessivo. Então, ele não vai se expressar aqui. Por quê? Porque a maioria é o quê? São genes dominantes. Um outro exemplo aqui é o gene recessivo. Então, ele vai apresentar um par de alelos que só consegue se manifestar na ausência do dominante. Em geral, ele é representado pelas letras minúsculas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês. Então, nós temos os genes, azinho, eles são recessivos, então ambos estão se representando, né? Então, estão se expressando. Embaixo, nós vamos ter o quê? Genes diferentes. Então, é importante saber que o gene recessivo inibido pelo seu alelo dominante. Então, aqui, por isso que está com esse xizinho, porque ele está sendo inibido, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre definição de genótipo, tá? Genótipo, gente, é um conjunto de genes de um indivíduo, como os genes para cada característica. Então, está relacionado à cor do cabelo, à altura, tá? O tipo de olhos, a cor dos olhos, e aí vai. Então, o genótipo está relacionado a isso, tá? E aí, o fenótipo, ele pode é uma expressão visível ou detectável de um genótipo. O que quer dizer isso? Quando um caráter morfológico, bioquímico ou molecular, ele vai resultar da ação do gene e das modificações que possa sofrer por ação ambiente. Tá legal? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa ela quer clarear o tom do cabelo, tá? Aí, ou então ela quer pegar um bronzeado. Então, o seu fenótipo, ele tem influência do meio, ok? Aqui eu vou dar um exemplo também muito legal, para vocês conseguirem entender o que sobre o mesmo fenótipo e genótipo. Aqui nós temos dois gêmeos idênticos, tá? E esses gêmeos idênticos, eles foram separados na infância. Um foi morar na Itália e o outro na Somália. E aí, com o passar dos anos, 20 anos depois, o que aconteceu? Eles apresentam o mesmo genótipo, mas o fenótipo diferente. Porque quem morava na Itália comia bastante massa e tal, ficou gordinho. Quem, viveu na Somália, como ele não se alimentava direito, ele ficou magrinho. Então, isso eu posso mostrar para vocês que o fenótipo, ele é influenciado pelo meio. Aí, gente, também tem uma expressão também que se fala sobre fenocópia. Fenocópia, tá? Ela pode ser uma alteração acidental ou intencional do indivíduo, tá bom? O que quer dizer isso? Imitando um fenótipo existente na natureza. O exemplo é colorir o cabelo, então colocar lente de contato,
Tá ok, meus amores? Então, olha só. Dando continuidade, né, da nossa aula, eu vou falar sobre a primeira lei de Mendel, tá? Mendel, vou pedir para vocês até pesquisarem, né, quem era Mendel, né? É importante saber que ele era um monge e ele é considerado o pai da genética. Então, aqui está um exemplo para vocês, né, de Mendel, tá bom? Bom, e aí, eu vou começar com perguntas, né? O Mendel, ele escolheu as ervilhas, primeiro porque a facilidade do cultivo. Além da facilidade do cultivo, estava relacionado ao pequeno porte. O ciclo de vida das ervilhas é um ciclo de vida curto. E as características contrastantes das ervilhas, porque nós vamos observar as ervilhas em relação ao seu tamanho, a cor, tá? A superfície da ervilha se é lisa ou rugosa, a cor da ervilha se é amarela ou verde, a cor da vagem também se é verde ou amarela, a forma da vagem se é lisa ou ondulada, a cor do tegumento da semente se ela é cinza ou branca, a localização das flores se são axilares ou terminais e a altura da planta, alto e baixo. Então ele observou essas características e aí resolveu estudar. Então olha só, gente, a primeira lei de Mendel, ela está relacionada ao quê? Cada característica é determinada por dois fatores, genes alelos, que se separam na formação dos gametas. E cada gameta só recebe um fator do gene alelo. Tá legal? Então vamos lá. Aqui eu estou explicando para vocês o experimento de Mendel. Então o que ele fez? Ele fez um cruzamento somente de ervilhas lisas com a casca lisa e ervilha com a casca rugosa. E aí o que ele fez? Ele fez o cruzamento e tirou uma geração híbrida. Para Mendel, no híbrido, tá? Significa pura, uma linhagem pura. Hoje a gente sabe que na genética moderna, né, essa palavra híbrido quer dizer diferente. Mas para Mendel, lá naquela época, não. E aí ele fez o cruzamento das ervilhas, né, com casca rugosa, né, e ele tirou a geração. Então, essa primeira geração é chamada parental. Bom, e aí só surgiu, o cruzamento dela surgiu indivíduos. Esses indivíduos, todos eram 100% da casca da ervilha lisa. E aí ele chamou de quê? Geração 1, F1. E aí ele fez uma autofecundação. Ele fez o quê? Ele pegou essa geração 1 e fez o cruzamento dessas ervilhas que eram 100% de casca lisa. E teve um resultado. Dentro desse cruzamento, dessa autofecundação, surgiu a geração F2. Então, teve o quê? Dentro dessa geração, ocorreram o quê? 3 ervilhas com a casca lisa e uma rugosa. Então, ele percebeu que as ervilhas, tá, que apresentavam a casca lisa eram dominantes em relação à casca rugosa. Por que isso? Porque dentro do cruzamento, a geração foram 3 ervilhas em relação a uma, tá? E aqui, né, é importante saber que o gameta que a ervilha apresenta a casca lisa, ele é dominante. E o gameta que representa a casca rugosa, tá, é recessivo. E aí houve o cruzamento entre elas e surgiram o quê? 3 ervilhas com casca lisa, que apresenta o gameta dominante, e uma ervilha que apresenta o gameta recessivo, tá? E aí vocês vão observar aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês o cruzamento. Então, quando essa geração, né, da F1, elas são o quê?
diferentes, os gametas são diferentes. Então, quando os gametas são diferentes, eles são chamados de heterozigotos, indivíduo cujos genes alelos são diferentes. Então, aqui, nessa figura, nesse slide, vocês estão percebendo isso. E aí, para calcular isso, eu coloquei dois tipos. O jogo da velha, que é chamado quadro de Punnett. Ou então, a parte da distributiva, que é da matemática. Então, eu separei os gametas masculino e feminino, nesse caso, né, do jogo da velha, o quadro de Punnett, e aí eu fiz o cruzamento. Quando eu peguei Rzão com Rzão, deu Rzão. Quando eu peguei Rzão com Rzinho, deu Rzão, Rzinho. Quando eu peguei Rzinho com Rzão, deu Rzão, Rzinho. E Rzinho com Rzinho, deu Rzinho, Rzinho. A mesma coisa na distributiva, tá bom? Rzão com Rzão, Rzão. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. E Rzinho, somente Rzinho. Então, vocês vão ver que na proporção, né, eu falo 1 de Rzão, Rzão. Por quê? Se a gente olhar tanto no quadro de Punnett ou na distributiva, quantas vezes apareceu Rzão, Rzão? Não foi uma vez? Então, é 1. Né? Rzinho, Rzão, Rzinho. Quantas vezes apareceram? Não foram 2 vezes? Então, vai ser 2. E Rzinho vai ser 1 vez. Então, vai ser 1. Então, a proporção é 1, 2 e 1. Qualquer dúvida, gente, me procura no chat, tá? Bom, e aí vocês vão observar, né, os gametas. Então, vocês vão ver que Rzão, 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 Rzinho e Rzão, Rzinho, eles são dominantes, tá? Eles podem ser homozigotos ou heterozigotos. E quem vai ser recessivo vai ser Rzinho, porque ele vai ter, dentro dessa proporção, nós temos mais ervilhas lisas do que ervilha rugosa. Ok, gente? Bom, aí tô colocando para vocês a proporção fenotípica. Então, nós temos 3 lisas para 1 rugosa. A proporção genótipa, nós temos 1 Rzão, 2 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho. Ok, gente? Então, a nossa aula acaba por aqui. Então, o que é importante fazer? Hoje, o exercício do dia é a página 61, que eu vou ficar esperando vocês na aula. E aí, vocês vão pesquisar, tá? Sobre heredograma, porque na próxima aula eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês, ok? Então eu fico aguardando vocês no chat.